Fala galera, análise de Botafogo 0, Cuiabá 1 pela 30ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes no jogo. O Botafogo entrou num 4-2-3-1 e o Cuiabá num 4-3-3. E olhando aqui para a distribuição média dos jogadores em campo ao longo da partida, a gente vê os jogadores do Botafogo claramente mais adiantados dentro do campo em relação ao Cuiabá, mostrando que o Botafogo deve ter pressionado bem o Cuiabá contra o seu campo defensivo. E a gente tem essas duas barrinhas aqui que mostram o avanço médio das equipes dentro do campo. E a gente vê essa linha média do Botafogo já dentro do campo ofensivo do Botafogo, enquanto a linha do Cuiabá mais para trás do meio de campo. Então, de fato, o Botafogo pressionou, pelo menos em termos ali de disputa territorial, o Cuiabá pressionou contra o seu campo defensivo. Quando a gente olha para as jogadas da partida, a gente vai ver que 13% delas foram do Botafogo no seu campo defensivo, 26% no meio de campo e 22% no campo de ataque do Botafogo. Pelo lado do Cuiabá, do total de jogadas da partida, 20% no campo defensivo, 14% no meio de campo e 5% apenas no ataque. Então a gente consegue comprovar aí que de fato o Botafogo, né, dominou o meio de campo com 26% e também jogou muito mais no ataque em relação ao que o Cuiabá fez no seu campo de ataque, né? 22% das jogadas do jogo foram do Botafogo no seu campo de ataque e apenas 5% de todas as jogadas do jogo do Cuiabá no seu campo de ataque. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio das equipes ao longo da partida e a gente vê aqui muito mais barras brancas do que barras amarelas, que mostram um amplo domínio do Botafogo, né, praticamente o jogo inteiro. 83% das barrinhas aqui, né, ou seja, 83% do tempo o Botafogo dominou a partida e apenas 17% do tempo o Cuiabá. A intensidade do domínio pode ir de 0 a 100 para o time mandante e de 0 a menos 100 para o time visitante. E quando a gente tira uma média aí de todo o domínio da partida, esse valor dá 24 positivo. Então mostra que o Botafogo dominou e dominou bem a partida, né? Um número bem alto aí de 24 em média ao longo do jogo inteiro. Aqui do lado direito a gente vai ver algumas estatísticas que ajudam a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes na partida. Então o Botafogo, né, com muito mais posse de bola, 67%, apostou bastante em passes, com 578 passes trocados e 89% de acerto, e também em cruzamentos, 45 tentativas aqui, né, números altos nesses três quesitos para o Botafogo. Pelo lado do Cuiabá, o que se destaca aqui é o número de bolas longas, com 69 tentativas, também um número alto para um visitante. Em termos de criação, a gente vai avaliar aqui passes decisivos e expectativa de assistências. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, e a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. O jogador que recebe a bola não precisa finalizar nem marcar o gol para contabilizar na estatística. A ideia é ver se as equipes conseguem colocar os seus jogadores em condição de finalizar mesmo. Então aqui um domínio amplo do Botafogo, né? 25 passes decisivos e 3,24 de expectativa de assistências, números altos para um mandante, contra 4 passes decisivos do Cuiabá e 0,12 de expectativa de assistências, números baixos para um visitante. Em termos de finalizações, foram 32 para o Botafogo contra 6 do Cuiabá. Das 32, né, um número extremamente alto para o Botafogo. Das 32 finalizações, 10 foram bloqueados, 13 para fora, sendo que 6 passaram perto do gol, 9 defendidas e nenhum gol marcado. Né? Das 6 finalizações do Cuiabá, 3 foram bloqueadas, 2 para fora, além do gol marcado. Mas em termos de chances claras de gol, apenas uma para cada lado. Então a gente vê, né, que o Botafogo, com essa quantidade de finalizações, só conseguiu criar uma chance clara de gol. E como, né, nessa esteira aí, né, 32 finalizações, não diz muito pra gente sobre a qualidade das oportunidades que o Botafogo criou, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que é uma estatística que ajuda a gente a projetar o placar de uma equipe com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para fazer as defesas.
Então, considerando a qualidade das oportunidades, o Botafogo teve 1,93 de expectativa de gol e o Cuiabá 1,09. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, essa expectativa sobe um pouco para o Botafogo, para 2,15, e para o Cuiabá cai um pouco para 0,99. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar uma ideia para a gente da qualidade dos atacantes, o quanto que eles conseguiram aumentar ou diminuir de expectativa de gols para os seus times com base na qualidade das finalizações. Esse valor é de 0,22 para o Botafogo e menos 0,09 para o Cuiabá. O fato de ser positivo para o Botafogo mostra que os atacantes conseguiram aumentar a expectativa de chances de gols dos seus times, mas esse valor de 0,22 está muito próximo de zero, o que na prática então mostra um desempenho neutro dos atacantes do Botafogo. Pelo lado do Cuiabá, também um desempenho neutro, né, já que menos 0,09 está muito próximo de zero, mas por ser um número negativo, mostra que os atacantes do Cuiabá não foram bem na partida, mas como eu falei, é um número muito próximo de zero, então dá para considerar que foi um desempenho neutro. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Então a expectativa era que o Botafogo marcasse 2,15 gols com base na qualidade das finalizações e não marcou nenhum. Essa diferença aqui de 2,15 positivo mostra um desempenho bom do goleiro do Cuiabá, que tomou praticamente 2 gols a menos do que o esperado. Acho que é o melhor desempenho de goleiro que eu vi desde que eu comecei a fazer essas análises. Pelo lado do Cuiabá, a expectativa era marcar 0,99 gols e marcou um gol. Então essa diferença, né, é praticamente zero, né, menos 0,01, que mostra aí um desempenho neutro do goleiro do Botafogo. No final das contas, ele tomou o número de gols que era esperado com base na qualidade das finalizações que ele levou. E para finalizar a análise, todas as estatísticas aqui, desde passes decisivos até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida. Se foi uma partida interessante ou não. Pelo lado do Botafogo, a gente vai ver é, algumas estatísticas aqui com 4 ou 5 estrelas, né? Então, passes decisivos, expectativa de assistências, número de finalizações, expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute. Pelo lado do Cuiabá, praticamente todas as estatísticas com 3 estrelas ou menos. Então a gente pode ver que, apesar da frustração aí do Botafogo, né, de ter criado muito, mas não ter marcado gol, parece ter sido uma partida interessante pelo Botafogo, né, que conseguiu bons números em termos de construção e também de finalização, a menos de não ter marcado nenhum gol, que no final das contas é o que mais importa. Pelo lado do Cuiabá, justamente ao contrário, né, números bem baixos para criação, na parte de finalizações, números aí medianos no máximo, e ainda assim conseguiu marcar um gol e venceu a partida por 1-0. Então, fechamos aí mais uma análise de Botafogo 0, Cuiabá 1. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!